Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonistas. Eu sou Madeleine Lasco, sou a sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista e também no Antagonista Vídeos. Você lê a minha coluna diariamente às 5 da tarde, também no site do Antagonista, sem paywall, para você poder compartilhar. Fato do dia, confusão. Rachadinha, Boulos, Janones, Nicolas e Pablo Marçal. Gente, é muita coisa para um dia só, mas você vai ver o resumo aqui e a gente vai utilizar esse método novo do Narrativas Antagonista para manter o nível da discussão. Como é que a gente faz isso? Treinando diariamente para fugir das narrativas e se aprofundar no assunto. Eu trago para vocês primeiro os fatos e depois a minha opinião, mas antes de opinar, eu te trago a narrativa da esquerda e a da direita. Vamos lá? Fato do dia, confusão. Rachadinha, Janones, Boulos, Nicolas e Pablo Marçal. É muita coisa para um evento só, não é não? Mas você vai ver tudo aqui no Narrativas Antagonista. Começando do seguinte, recordar é viver. O resultado que a gente viu ontem, você que me acompanha aqui, já tinha visto a previsão quando? Em 13 de dezembro do ano passado. Você lembra disso? Vamos aqui. Eu não sei se você se lembra de quantas sessões que a gente teve de votação de cassação durante o mensalão. E havia um apelo popular gigantesco para aquilo. Eles pegaram ali Zé Dirceu e Roberto Jefferson e o resto foi uma pizza. Pode ser que Janones tenha problemas no judiciário devido a essas denúncias. Mas essa denúncia de hoje na Câmara dos Deputados, ela só dá em alguma coisa se começarem a vazar coisas que não interessem ao governo. Se Janones continuar sendo um problema só para a oposição, ele está tranquilo, nada acontecerá. E aí, aconteceu exatamente como a previsão que você que é fã do Narrativas Antagonistas já conhecia. Teve a votação ali no plenário da Comissão de Ética e Janones, livre, leve e solto, não pesam mais acusações de rachadinha sobre ele. O processo de votação na qualidade de presidente do Conselho de Ética proclama o resultado da votação. Sim, 12 votos favoráveis ao parecer preliminar do relator, 5 votos contrários ao parecer preliminar do relator, nenhuma abstenção. Declaro aprovado o parecer preliminar do relator, deputado Guilherme Boulos, pelo arquivamento da representação número 29 de 2023 do Partido Liberal, em desfavor do deputado André Janones, conforme artigo 14.4, inciso 3 do Código de Ética. Comunico ao deputado André Janones a decisão do Conselho de Ética. Eu peço a segurança, a segurança que entre no... Como não há nenhum item na pauta, declaro encerrada a presente reunião. Bom, como é que foi a defesa de Janones, já que a acusação era de rachadinha? Foi uma defesa muito curiosa porque não se negou a rachadinha. Ninguém negou a rachadinha, ninguém negou os áudios dos assessores, não houve esta negativa. O que foi dito pelo relator Guilherme Boulos é que outros casos de rachadinha não foram punidos, portanto, o dele não seria. É até uma mudança com relação à tese anterior. A tese anterior é de que não era no exercício do mandato, aí depois os áudios deixam claro que foi no exercício do mandato, não desse, mas do anterior. Enfim, aí a tese agora virou que outros não foram punidos por rachadinha, então não faria sentido punir o Janones. O relatório não entra no mérito. O relatório trata simplesmente do seguinte: existem precedentes de casos que ocorreram antes da atual legislatura
alguns dos quais sequer foram trazidos ao Conselho de Ética com essa argumentação. Então você não pode pegar um caso que aconteceu entre 2016 e 2019, que foi amplamente divulgado na imprensa. Eu apresentei na leitura anterior do relatório a matéria de SBT, de Jovem Pan, de Metrópolis, onde foi divulgado e, portanto, os eleitores que votaram no deputado que está sendo investigado tinham conhecimento do caso por veículos de ampla repercussão. E aí você pega e não julga os do 8 de janeiro, que muitos aqui deveriam ter sido caçados por isso, e não julga com o argumento de que foi antes da atual legislatura e quer julgar algo que aconteceu ao menos 3, 4 anos antes da atual legislatura. Não é possível. Não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Neste momento, declaro o início da votação nominal do parecer preliminar do deputado Guilherme Boulos. Sim, 12 votos favoráveis ao parecer preliminar do relator, 5 votos contrários ao parecer preliminar do relator, nenhuma abstenção. E aí surge, vamos dizer, o antagonista de Janones, porque eles são, né, do mesmo estado e um contra o outro, Nicolas Ferreira. Eles entraram num embate ali. O deputado Nicolas Ferreira falando uma coisa interessante, aliás. Por que não se mostrou o áudio dos assessores ali na comissão de ética? Realmente é impressionante como a pessoa se transforma para tentar se livrar, fazendo quase uma petição para pedir para os deputados para livrar ele da rachadinha. Sabe o que é interessante? Ele não mostrou o áudio, porque ele não tem coragem. Ele disse que foi editado. Horas, editado é o que você faz na rede social. O áudio é cristalino. Esse áudio é cristalino do que aconteceu ou não é? O deputado Janones está exagerando? Só tem um jeito. Recordar é viver. Vamos a um dos áudios, são vários, mas esse aqui creio que é o menor, são áudios grandes, que sintetiza a questão do que estava acontecendo ali no gabinete. Lembrando que esses áudios foram gravados pelos próprios assessores do deputado Janones. Não me corromper significa não ceder à corrupção. Por exemplo, tem algumas pessoas aqui, que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas que ficou da minha campanha de prefeito, porque eu perdi R$675 mil na campanha. Elas vão ganhar mais para isso. Isso é devolver salário, você está chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta, eu faço o que eu quiser. Isso são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016, que eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado. Eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70, e eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Então eu não considero isso uma corrupção, porque isso é algo que pode até, não é segredo, não tem problema ninguém saber, é pessoa que é amigo que vai... Eu entendo que a hora que eu conversar vai se dispor a me ajudar, porque eu não acho justo. Por exemplo, o Mário vai ganhar 10 mil, eu vou ganhar 25, né, líquido. Só que o Mário, os 10 mil é dele líquido, eu dos 25, 15 eu vou usar para pagar as dívidas que foram em 2016. Não é justo, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Naquilo não me corromper, eu não vou admitir cargo fantasma em nenhuma hipótese. E se eu tiver esse crédito colocado contra a parede, eu não estou fazendo nenhuma questão desse mandato, nenhum. Para mim, hoje, denunciar é uma coisa tão natural. Se amanhã vier uma decisão da justiça, o André perdeu o mandato. Você sabe o que é entristecer um menino? Aí, isso começou a virar palanque. O deputado Gustavo Gaia apareceu dizendo que o PT liberou a rachadinha no Congresso. É o seguinte, galera, graças à votação do PT e da esquerda, está liberada a rachadinha na Câmara dos Deputados. O PT e a esquerda trabalhou para liberar aquele cidadão ali, o Janones, que confessou fazer rachadinha, acabou, tá liberado. Tá liberado agora, tá totalmente liberado. Tá totalmente liberado fazer rachadinha. E começa a entrar em cena, nesse julgamento em que o Janones foi exonerado de todas as acusações de rachadinha, um outro evento político,
que são as eleições aqui na capital de São Paulo. Repara que o sargento Farrur, que nem é de São Paulo, começa já a falar disso, porque o relator foi Guilherme Boulos, que é um dos candidatos mais fortes à prefeitura de São Paulo. E quem aparece ali? Pablo Marçal. Se Boulos for eleito em São Paulo, eu fico imaginando a baderna que não vai ser a prefeitura de São Paulo com rachadinha para tudo quanto é lado. Espero que, de coração, que não aconteça. Calma que eu tô aqui. Senhor presidente. Senhor presidente, nós estamos diante de um fato. Aí a situação já vira para um debate sobre a prefeitura de São Paulo, com o Guilherme Boulos fazendo um enfrentamento contra Pablo Marçal. Ele pronuncia o nome, ele eleva Pablo Marçal, que parecia um outsider até semana passada, ao nível de quem vai debater com ele. Trouxeram até coach picareta para vir tentar tumultuar a sessão, que eu espero muito, não sei se está aqui ainda o coach picareta, tá ali, que eu espero muito, que não venda sua candidatura para o prefeito Ricardo Nunes. Vá até o fim, que eu quero te enfrentar nos debates. É o que eu mais quero. Não venda sua candidatura para o prefeito Ricardo Nunes, que tem gente que já está dizendo que você já está vendendo. Então não venda. Agora, trouxeram... Silêncio! Presidente. Vamos fazer silêncio. Presidente. Uma questão de ordem. Silêncio. O Pablo Marçal deitou e rolou nas redes dele nessa visita à Câmara dos Deputados. Ele, inclusive, foi ao plenário ser apresentado ali, um debut, pelo deputado Otônio de Paula, que é fiel apoiador do presidente Jair Bolsonaro, que deu a medalha do imbrochável, incomível para o Pablo Marçal. Esse momento foi solene, assim. Marçal tem sido não só um fenômeno de formação de líderes, não somente um fenômeno nas redes sociais, mas tem sido alguém que tem pavimentado a vida profissional de muitos brasileiros e tem mudado a história de muitos brasileiros. Agora, resolveu mudar a história da maior capital do Brasil, a nossa querida cidade de São Paulo. Por isso, senhor presidente, eu quero, em seu nome e também em nome de todo o parlamento, saudar o nosso Pablo Marçal, desejar a ele todo o sucesso do mundo, porque a democracia precisa ter o maior número de pessoas comprometidas com a liberdade econômica, com os valores da família, disputando as próximas eleições. Pablo, sucesso para você, que Deus te abençoe e vamos em frente. Obrigado, presidente. Obrigado. E aí vamos a outra questão do Conselho de Ética, que é o embate mineiro. Janones versus Nicolas Ferreira. Começou já ali no plenário, nas questões que eles estavam discutindo de votar o relatório sobre a acusação de rachadinha contra Janones. E não foi somente um assessor teu, foram vários assessores teus. E é muito claro aqui para todos os deputados de que a tua, não somente, porque isso é ruim para você, o que eu vejo é que nem mesmo os próprios deputados de esquerda, os deputados Janones, por conta das suas inúmeras fake news, das suas inúmeras maneiras de se portar ruim no Congresso e fora do Congresso, eles não fizeram uma defesa sobre a tua atitude. Eles não fizeram. Simplesmente a deputada ali, a deputada começou o discurso dela para defender o Janones, dizendo que hoje era o dia do meio ambiente, dia 4. Nem dia 4 é hoje é dia 5. Para você ver o nível que está acontecendo da defesa ao Janones. Por quê? Porque é uma pessoa sem prestígio. É uma pessoa que não demonstra honestidade. É uma pessoa que não tem relacionamento aqui nessa casa. Eu confesso que hoje é a terceira vez que eu vejo ele aqui, em 1 ano e pouco de mandato. Por quê? Porque não tem nenhum tipo de relacionamento, nem com os deputados, nem com os demais. Vive da desgraça alheia, vive da fake news. E aqui, caros deputados, não caiam nessa balela do relator Guilherme Boulos, que, poxa, inclusive,
se colocaram ele numa situação complicada, né? Pré-candidato a prefeito de São Paulo e o PT jogar no colo do pessoal para poder defender um rapaz como esse daqui, que é inepto de boas qualidades. Sabe o que o Janones fez nos seus minutos aqui de defesa? Ele tentou fazer o que ele sempre faz, uma inversão de lógica, falando sobre dia 8, falando sobre golpistas, só que de fato sobre a sua defesa não há, Janones. E realmente vai ser vergonhoso para os demais deputados, e eu não faço isso, mas hoje farei. Farei questão de expor da rede social que o Janones tanto inveja ter, de expor a todos os deputados que votaram para poder livrar um rachador corrupto aqui, e confesso, e rei da rachadinha. Muito boa sorte, Janones, eu não te desejo nenhuma. Palavra, deputado Gilmar Tato. É óbvio que tudo que está ruim lá no parlamento a gente sempre consegue piorar. Estava ali chamando de palhaço, mas era o mais educado, aparentemente, que iria rolar entre os deputados André Janones e Nicolas Ferreira no dia de ontem. Lá no plenário do Conselho de Ética, a coisa foi escalando e descambou para isso aqui. Bate aqui, ninguém vai. Ô, caralho. Cadê o Pablo? Bate. Nicolas. Só nós dois. Apoiador do Lula. Vamos lá fora. Bora, Janones, lá fora são vocês dois aqui, ó. Vamos brincar, Janones. Vem, filho, vem. Já aproveita quem quiser jogar. Fala alguma coisa. Você deixa Posso passar? E não acabou não, tá? Os dois saem do plenário e essa briga continua pelos corredores da casa. Aqui eu não encosto você não, que você é um frouxo, você não é homem, você é um mentiroso, seu merda. Vamos lá fora então, eu quero ver. Vamos lá fora, mas só nós dois, quem você quer sacar gangue? Tira a gangue, tira a gangue. Esse trabalho aqui é um idiota. Vagabundo, usurpador da fé. Vamos. Vamos, eu tô indo. Bandido. Ei, meu irmão, Não, mas só nós dois. É só nós dois. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Vem cá. Bate. Pode vir, bate. Bate, Moleque golpista. Bate no seu cu, seu moleque. Bate aqui, pô. Pega sua cara com um soco, otário. Bate. Vai, bate. Bate. Deixa. Bate. Vai, pô, tu não machão. É muito fácil, meu irmão. Tá correndo, bichinha. Vem cá, filho da puta. Vem cá, seu filho da puta. Lá fora, aqui não. Lá fora, aqui não. Você é um frouxo mentiroso. É isso que você é, seu lixo. Seu lixo. No meio disso tudo, quem está tirando uma casquinha da briga do Janones com o Nicolas Ferreira? Outro mineiro, Pablo Marçal. Eu matei! Tá falando que eu matei! Toma no seu cu, seu moleque. Bate aqui, pô. Você Pega sua cara com um soco, bate, otário. então, bate. Vai, bate. Bate. Vamos ver o que André Janones diz de Pablo Marçal. Vejam só que curioso. Não se assustem se Marçal estiver no segundo turno das eleições de São Paulo. Eu aposto que estará.
Ele não é fenômeno, ele apenas sabe usar as redes. Terça-feira, 8 horas, eu vou dar uma aula sobre isso nas minhas redes e espero muito que vocês participem, só depende de nós. E aí o que acontece? Assim que é exonerado lá no Conselho de Ética, é perdoado, o André Janones vai para o Twitter dele e pergunta se querem que ele volte àquela carga contra os bolsonaristas, como era na época da eleição. E isso tem muitas curtidas, o pessoal falando que sim, aquela história de Janones, eu autorizo. E aí começa ele a brigar com o Nicolas Ferreira no Twitter. Não entendi. O Chupetinha disse que no Brasil faltam homens com testosteronas, mas correu quando eu chamei ele para conversar do lado de fora da Câmara. A valentia da menina Nicole é só aqui nas redes, então? Frouxo. E aí, rolou, parece, um problema para o deputado André Janones. Não pela acusação de rachadinha, não pelo que muita gente pode imaginar nessa nota, mas porque feriu a comunidade LGBT. E aí ele faz uma nota de desculpas. Nota à comunidade LGBTQIA+. Tá faltando letra aí. Não é QIAPN, mas Janones. Enfim, vamos lá. Passado o calor do momento, após um dia sendo atacado pelo ódio daqueles que não aceitam o resultado das urnas, ouvindo com muito sangue frio mentiras, insultos dos mais diversos e até ameaças, eu sinto que devo um pedido de desculpas a quem de fato merece. Eu sei que tem gente que passou pano para algumas falas que eu fiz, mas aqui me cabe reconhecer que na tentativa de espelhar o bolsonarismo e devolver na mesma moeda, eu usei palavras das quais não me orgulho e que ferem uma comunidade que tanto luta para ter seus direitos reconhecidos. Quero me desculpar com a comunidade LGBTQIA+, e com todos os que sentiram ofendidos e fazer o compromisso de não cometer mais esse erro. Pois é, vivendo e aprendendo o que realmente dá problema na vida de um político no Brasil. O que você acha dessa história toda, hein? Muitas emoções, calma. Antes de você achar, antes de eu achar também, vamos para as narrativas? O que fica cada vez mais claro no nazifascismo bolsonarista é que eles querem repetir o 8 de janeiro. As punições que eles falam que são muito pesadas, elas são brandas, porque não estão inibindo nazifascistas como Nicolas Ferreira de fazer o que estão fazendo na Câmara, um espetáculo de violência, inclusive incitando a violência no parlamento e fazendo isso para todos os seus seguidores. E agora conseguiram mais um palhaço para o circo, que é esse tal desse Pablo Marçal, coach picareta, que foi lá fazer o quê? Foi lá atormentar. Essa gente toda protegeu o rachadeiro Jair Bolsonaro, o genocida inelegível. E estava comprovada a rachadinha ali. Agora, no caso do André Janones, que há dúvidas, que não há comprovação, aí eles querem caçar. Por quê? Porque o Janones incomoda demais o bolsonarismo. Chola mais bolsominion. O PT, que já tinha liberado todo tipo de corrupção, agora liberou a rachadinha. Foi ridículo Boulos falando assim, não, já teve gente que fez rachadinha e não foi punida, então não vamos punir também o André Janones. Nossa, teve gente que matou e não foi punida, não vamos mais punir assassino, não vamos mais punir traficante. Opa, teve um ladrão que não foi punido? Não vamos punir também. Eles são muito cínicos e são muito coniventes com a roubalheira. Essa esquerdalha está se mostrando como é. E o seu Guilherme Boulos que abre o olho, porque o PT jogou ele na fervura de ter que, no meio de uma campanha, sair para defender rachadeiro igual o Janones. A nossa sorte
é que já tem em São Paulo um candidato à altura da direita. Porque o que tinha antes era um isentão. E, para mim, isentão é pior do que esquerda. Isentão é muito pior, porque o morno se vomita. É bíblico. Agora a gente tem ali Pablo Marçal e o Boulos que se cuide. Qual é a minha opinião? A minha opinião é que esse espetáculo que nós vimos no Conselho de Ética, no final das contas, é muito menos sobre André Janones e sobre acusações de rachadinha do que sobre a eleição de São Paulo. Foi sobre a eleição de São Paulo, que é importantíssima para as duas forças populistas que a gente tem com viabilidade política no Brasil, o lulismo e o bolsonarismo, e isso foi colocado ali de uma maneira muito clara. Com relação à rachadinha, rachadinha é uma coisa que o Congresso já internalizou como normal. Internalizou como normal por quê? Porque o eleitor também fez isso. O grande artigo em falta no Brasil se chama vergonha na cara. Ontem, os deputados todos que estavam lá super indignados, porque rachadinha isso, rachadinha aquilo. Quando a acusação pesava sobre o Bolsonaro e os filhos, eles davam desculpa do mesmo nível da desculpa que a gente ouviu dos petistas agora. E vice-versa também. Os petistas que a gente viu dando as maiores desculpas também eram muito ferozes ao falar de Jair Bolsonaro e a acusação de rachadinha. O que acontece é que ambas as forças políticas sabem que não perdem um voto por passar pano para rachadinha de amigo. Porque o eleitor, ele vai defender o dele e ele só vai apontar a corrupção no lado oposto. Então, isso já está dado. E a corrupção no Brasil, ela não cresce porque o político é corrupto só. Ela cresce porque o eleitor incentiva político corrupto. É uma dinâmica que, de alguma forma, a gente precisa vencer. Por isso que foi sobre a eleição de São Paulo e por isso que o Pablo Marçal espertamente se coloca ali naquele cenário. E o Guilherme Boulos morde a isca e começa a falar de Pablo Marçal ali numa situação que para ele é desfavorável. Vamos lembrar que o PT sempre quer candidato próprio aqui em São Paulo, queria ter um candidato próprio em São Paulo, não teve, foi uma briga ali, porque o presidente Lula já havia prometido a Guilherme Boulos essa candidatura. Verdade seja dita, Guilherme Boulos tem muito mais viabilidade eleitoral do que os candidatos que o PT estava querendo pôr. Foi uma queda de braço, deram a candidatura a Boulos com a unção de Lula, mas um preço muito alto. Muito alto. Isso de colocar Guilherme Boulos com a tarefa de salvar a pele do Janones de uma rachadinha, com os áudios que tem, bem no meio da campanha, é um preço altíssimo a pagar. Porque não é que vai abalar a imagem dele. Defender esse tipo de coisa no Brasil não tira voto. Não tira. O que acontece é que cria palanque para os adversários tirarem casquinha. Então, assim, não vai tirar foto dele porque ele fez isso. Não se iludam. Mas cria uma situação de mais visibilidade, por exemplo, para o Pablo Marçal, que é alguém que sabe utilizar as redes. O próprio Janones fala isso, que não tem dúvida de que estará no segundo turno, e que representa uma movimentação de Jair Bolsonaro nesse cenário eleitoral paulista, porque parecia que ele estava apoiando o prefeito Ricardo Nunes na sua reeleição. Aí, de repente, ele chama o Pablo Marçal, que é alguém que tem um perfil político mais parecido com o perfil que é palatável para o bolsonarismo, dá a tal medalha de imbrochável, incomível, e não sei o quê. É vamos dizer, um atestado de que este é o meu ungido. Então, nós teremos uma batalha de ungidos em São Paulo. Ungido do Lula, que é o Guilherme Boulos, com o ungido do Bolsonaro, que é o Pablo Marçal. E nisso aí, ainda, São Paulo tentando entender em que lugar vai ficar a política tradicional representada pelo prefeito Ricardo Nunes. E tem uma coisa muito curiosa
que se fala na política que Minas Gerais é uma espécie de réplica do que acontece no Brasil. O que você vê de votação nacional em Minas Gerais é o que você vai ver o Brasil fazendo. É como se fosse um resumo do que é o Brasil, uma média das diferenças regionais do Brasil. Os estados, os demais estados, o Nordeste vota de um jeito, o Sul vota de outro, mas Minas é este resumo do Brasil. E você veja que curioso, neste momento, os 3 mineiros no centro das atenções. Nicolas Ferreira, o André Janones e o Pablo Marçal, que começa a se viabilizar como nome político. Eles são representantes, todos eles, de uma política num tom muito alto, muito ruidosa, muito combativa, e que quando você vai ver as propostas, não tem muita proposta. As pessoas gostam deles pelo que eles dizem pensar, não pelo que eles podem fazer. Enfim, as eleições em São Paulo vão definitivamente reproduzir o cenário da polarização nacional e preparar a gente para o que vem aí em 2026. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso que aconteceu. E é claro que você pode sempre deixar nos comentários o seu pedido. Que assunto você quer ver aqui? Eu vou ler com o maior carinho e trazer na medida do possível. Hoje, vocês acham que eu devo ou não participar do Papo Antagonista daqui a pouquinho, 6 da tarde? Quero todo mundo lá na abertura do Papo Antagonista comentando que quer me ver lá no Papo Antagonista. Tô contando com vocês. Falou? Beijo e até mais.